Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira após Clássico dos Milhões, onde o Vasco não negocia mais com a derrota, né? Essa equipe é competitiva, essa equipe não se entrega, essa equipe não é fácil de ser vencida, graças ao técnico Rafael Paiva. O Vasco empata contra o Flamengo e quase vira o jogo no final, né? Por conta de um detalhe, o Vasco não conseguiu transformar esse empate, né, em uma vitória. Mas falando sobre a performance, mesmo a equipe sendo uma equipe bem difícil de se vencer, faltou jogar um pouco mais. Mas enfim, vamos falar bastante sobre isso, vamos falar sobre os próximos jogos, os próximos confrontos no calendário do Gigante da Colina e, claro, traçar os próximos objetivos do Vasco, que enfrenta pelo Campeonato Brasileiro o Palmeiras no final de semana. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Se você não é inscrito no canal, corre ali embaixo. Inscreva-se no canal, porque aqui você não perde nada. Solta a vinheta, bora pro vídeo, porque tem bastante coisa para a gente comentar sobre o Clássico dos Milhões. Olha só, o negócio é o seguinte, essa equipe do Rafael Paiva, ela não negocia com a derrota, tá? O Vasco duro na queda, difícil de ser vencido, já é o 6º jogo sem perder e, claro, muitos méritos ao treinador vascaíno que transformou uma equipe que estava sendo uma das piores do Campeonato Brasileiro em uma equipe difícil de ser vencida, em uma equipe bem competitiva, em uma equipe que se recupera e consegue, né, manter o foco mental, o psicológico e até mesmo, né, a partida sob controle em alguns aspectos, mesmo jogando mal. A gente vai falar bastante sobre isso porque o Vasco ontem atuou contra o Flamengo no Maracanã, não tão bem assim, a performance não foi tão boa, mas difícil de ser vencida essa equipe, tá? A equipe do técnico Rafael Paiva não é mole não, meu amigo. E olha só, os próximos 5 jogos do Vasco, tá? A gente precisa enfatizar aqui, porque o Gigante da Colina vai ao Mané Garrincha, no dia 22, no domingo, às 4 da tarde, enfrentar o Palmeiras. É um outro jogo complicado, mais um teste, né, pesado para essa equipe, para a gente, claro, avaliar uma postura um pouco mais copeira, né? Um time difícil de se vencer, placares curtos e, claro, contra o Palmeiras, que venceu por 5-0 o Criciúma jogando no Allianz Parque. Agora o Vasco vai ter esse palho duro lá em Brasília, jogo no Mané Garrincha. Depois o Vasco enfrenta no Mineirão o Cruzeiro no dia 29 de setembro, né? No domingo às 6h30 da tarde. E depois, sem data, sem local definido ainda, na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Depois o Gigante da Colina, em outubro, no dia 5, enfrenta o Juventude em São Januário e sem local e data também depois volta o jogo da Copa do Brasil, o jogo da volta, que a gente ainda vai ter todas as situações dos sorteios a serem realizados. Então esses são os próximos jogos do Vasco, aí olhando, né, numa perspectiva de futuro. E claro, o Gigante da Colina ontem conquistou 1 ponto e retomou, né, a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, os mesmos 35 pontos do Internacional de Porto Alegre. Vale lembrar que o Vasco fica a 7 pontinhos do G6 do Brasileirão e se distancia, né, lá do Z4. O Vasco fica a 8 pontos do Z4. Então é mais próximo agora, cada vez mais, o G6 do Campeonato Brasileiro e, óbvio, né, a gente começa a vislumbrar coisas maiores, estando também numa semifinal de Copa do Brasil. Falando sobre o jogo de ontem, né, começando, né, com bastante confusão aqui no Rio de Janeiro, a movimentação das torcidas, a gente teve alguns focos de problema, mas no entorno do Maracanã, na ida, né, antes de começar o jogo, estava um clima um pouco mais tranquilo, né? A entrada dos torcedores foi bem sucedida, com segurança, deu tudo certo, poucos focos de problemas a respeito de violência, né? Óbvio, a gente tem problema com a questão de ingresso, tem aqueles problemas de segurança pública a respeito do pessoal que faz as vendas ali no entorno, mas nada de alarme total. A gente teve ali a entrada dos torcedores em segurança no entorno do estádio, a gente tem focos de problemas durante, né, esse percurso de chegar no Maracanã, mas em alguns locais um pouco afastados ali do estádio. Mas enfim, né, a gente tem relatos, vídeos que tivemos alguns problemas. A partir daí, né, o jogo
comandado aí pelo Flamengo a maior parte da partida. A gente tem que enfatizar isso, porque o Vasco começou muito bem os 10 primeiros minutos, né? A gente viu o Vasco ali pressionando, adiantando um pouco a marcação, com 2 escanteios logo, com 5 minutos do primeiro tempo, mas o Flamengo equilibra a partir do momento que o Vasco dá um passo para trás para respirar, né? Teve ali um sufoco inicial do Vasco, mas aí o Vasco abaixa um pouco as linhas e os laterais do Flamengo ficam um pouco mais à vontade. A gente vê que o Lucas Piton sofreu um pouco fisicamente ali, principalmente do lado esquerdo da defesa do Vasco, que estava, né, recebendo um suporte ali do David e às vezes do Jean Davi, que fazia ali uma transição, uma troca nessa posição, e o Jean Davi não estava bem. Então o Vasco sofria um pouco com a subida do lateral esquerdo do Flamengo, o Alexandre, que fazia, né, com o Gonzalo e às vezes com o Gerson uma dupla em cima dos laterais, né, principalmente no primeiro tempo. E o Paulo Henrique foi muito sobrecarregado por conta, né, do jogo do Jean Davi, que não estava muito bem, e o Vasco foi quase dominado ali depois dos 10 minutos do primeiro tempo. O Vasco entra, né, com um empate ali no intervalo, entra no segundo tempo já um pouco mais equilibrado, já tentando jogar com a bola nos pés, e o jogo vai se desenhando para uma partida em que o Vasco está abaixando um pouco mais as linhas, espetando, né, num contra-ataque. O atacante David, né, no primeiro tempo quase marcou um gol, uma bola na trave ali, o Bandeirinha marcou impedimento, mas tem minhas dúvidas. David, na minha opinião, estava em posição irregular, e a gente sabe, né, que esse seria um ponto que o Vasco teria que explorar um pouco mais. Não foi uma partida muito boa do Dimitri Payet, a gente teve alguns lances, né, que são erros muito simples, né, de um passe simples, de um lance que poderia ter desenvolvido melhor, e ele foi substituído para a entrada do Felipe Coutinho. A partir do momento que entrou o Ryan e entrou o Emerson Rodrigues em campo, a gente vê o Vasco um pouco mais vertical, mas aí vem o problema dos flancos, né? O Gerson recebe do lado esquerdo da defesa do Vasco livre, finaliza e abre o placar no canto direito do Léo Jardim. Claro, o Flamengo com um ímpeto, né, naquele momento, trazendo a torcida para dentro do estádio, o Vasco um pouco mais vertical, com lances diretos. Um lance que o Vasco rouba a bola ali do Léo Pereira, que estava no campo de defesa, né, do Vasco, né, o Léo Pereira atacando ali como se fosse um lateral. Sai ali a arrancada do Ryan, com o Puma Rodrigues preenchendo muito bem aquele espaço, né, na lateral direita ofensiva, entrando na área, pisando na área, recebendo o cruzamento do Emerson Rodrigues. E aí o Puma finaliza, né? Faz um cruzamento um pouco mais forte ali e o Coutinho completa para o gol, empatando o clássico. E aí a torcida do Vasco entra em campo, entra com o ímpeto do empate e acaba tendo aí uma oportunidade de ouro nos pés do Pablo Verratti, que precisava somente fazer um passe para o Emerson Rodrigues. Aquele momento ali foi um momento que seria o gol da virada. Um momento em que o psicológico da equipe do Flamengo estava abalado por conta do gol do empate. O Vasco cresce no jogo, a torcida entra em campo e naquele contra-ataque faltou só um passe para o Pablo Verratti colocar aí o Emerson Rodrigues na cara do gol e poderia, claro, né, sair o gol da virada. Mas o empate em si, em um clássico que o Vasco não negociou com a derrota, estava sempre brigando ali, sempre mantendo ali o time competitivo dentro de campo, apesar de uma performance não tão boa, né? A gente teve sim um jogo um pouco abaixo daquilo que vinha acontecendo, mas competiu e empatou com o Flamengo e está agora na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Enfim, acabando o jogo, né, a movimentação da torcida, a gente teve muita confusão na parte de fora do Maracanã, né? Os acessos que dão ali a rampa, né, da Alerj, a gente teve vários problemas. Ali no entorno do Maracanã, bomba, gás de pimenta, dispersando torcedores, enfim. Foi difícil sair do Maracanã ontem para os torcedores de Flamengo e Vasco. Então, é lamentável a gente comentar sobre isso, né? Eu sempre enfatizo aqui que o estádio em si, né, o futebol, a gente precisa estabelecer uma paz, porque é um movimento social, é um esporte que gera muita renda, né? Muita gente sai de casa, vai para os estádios, consome muito nos comércios locais, compra água, compra cerveja no entorno, ajuda muitos ambulantes, ajuda muita gente. Então a gente precisa fazer o máximo possível para manter aí intacto, né, o futebol, para não termos esse problema com o público, para não afetar a parte econômica social do entorno, não só do entorno dos estádios, né, mas de toda a cidade que recebe aquela partida.
Bom, agora é olhar para frente, né? Observando a lista de relacionados, eu fiz uma pergunta para o Rafael Paiva, um pouco fora do jogo, porque os amigos da imprensa eles já estavam falando bastante sobre a partida, né? Falando sobre a questão tática, falando sobre essa competitividade, e eu acabei perguntando sobre o garoto JP, porque observando, né, a lista de relacionados, o Pablo Galdames ele não tem um horizonte, né? Se você olhar ali, o Pablo Galdames não vai permanecer no Vasco. Não vai ter aí um contrato renovado, o contrato é até o final do ano. A gente sabe que o Rafael Paiva não pode tomar, né, nenhuma decisão. Claro que tem participação, mas não pode tomar uma decisão de que o jogador não vai renovar ou não. É claro que ele vai ser perguntado, ele é o treinador. Mas a gente observa, né, que o Galdames está no fim da sua passagem pelo Vasco, contrato até o final do ano. E o JP, que é um jogador jovem, vai desenvolver, tem muito a aprender, é muito novo, vai estar em desenvolvimento, tem que estar com o elenco, tem que viajar, tem que estar na lista de relacionados para estar sempre criando uma experiência, para estar sempre próximo dessa vivência, né, desses temperos de jogos, para desenvolver mais rápido, para o Vasco ter um ativo, uma propriedade um pouco mais valorizada. Eu perguntei exatamente a respeito disso, porque administrativamente falando, é muito mais viável você ter o JP desenvolvendo do que ter o Galdames regredindo. Então, essa foi a minha pergunta para o Rafael Paiva, o porquê que o Galdames está na lista de relacionados e o JP está fora. Mas claro que eu perguntei de forma administrativa, né? Observando uma valorização de um atleta que pode dar muita grana para o Vasco e pode dar também muitas alegrias, ao contrário do Galdames, que em vez de dar grana, ele tira grana, né? Com um salário muito alto. Então, esse é um dos incômodos que eu venho tendo na lista de relacionados, observando aí um jovem, né? Questionei também a questão do Lincoln não ter ido na partida contra o Atlético Paranaense, enfim. Eu acho que precisa ter uma valorização da nossa base o quanto antes. Mas como reclamar do Rafael Paiva, né? Não tem como, o cara mudou o panorama do Vasco, é um baita treinador, tá fazendo um baita trabalho, ele fala de uma competitividade dentro dos treinamentos, intensidade, no qual foi critério, né, para colocar o Galdames nessa lista. Mas como eu não perguntei desportivamente, eu perguntei administrativamente, a resposta foi do lado, né, do campo, onde o treinador está no comando. Claro, o Marcelo Santana estava na sala de entrevista, né, e também serviu para ele esse alerta, para a gente desenvolver os nossos jovens, até porque a nossa independência financeira vem muito deles, né, e a gente precisa, claro, enfatizar sempre essa questão. Rapaziada, o próximo confronto do Vasco é contra o Palmeiras no Mané Garrincha, nós estaremos em loco, tá? Não sei se eu estarei presente, ou Mário Coelho, ou Edu Canelas, mas estaremos em loco trazendo para vocês todas as informações, fechou? Olha só, para mais informações, siga-me aqui em todas as redes sociais, todas. Todo aplicativo que você tem no meu celular, você me encontra através do @LinekerCB_Vasco, beleza? Ó, anota aí, pesquisa aí, e você vai estar acompanhando todo o meu passo a passo para trazer informações para vocês em primeira mão. Alertas, tem muito conteúdo o dia inteiro e você não perde nada. Agradecer a sua presença e, claro, você que sonha em estar em São Januário com tudo pago antes da reforma, tá? Vai acontecer reforma e você não vai realizar o seu sonho. Não, vai realizar sim. Eu vou deixar o passo a passo aqui para vocês, tá? Passo a passo aqui para vocês na continuidade do vídeo e você corre lá para realizar o seu sonho. Forte abraço, saudações vascaínas. Rapaziada, é o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.